Fala, turma! Bem-vindos a mais uma das nossas explicações visuais. Hoje, o nosso objetivo é mergulhar de cabeça naquela fase crucial de qualquer projeto, o planejamento segundo o PMBOK. A gente já entende muito bem o que é o escopo, certo? Aquele momento em que a gente define o que precisa ser feito. Mas aí fica a pergunta: como exatamente a gente transforma esse o quê na realidade do dia a dia? É exatamente aí que entram 5 áreas vitais: tempo, custos, qualidade, recursos e aquisições. Para quem precisa aprender, compreender e, claro, memorizar de vez como o planejamento se desdobra nessas áreas, essa análise caiu do céu. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Para organizar o nosso mapa mental hoje, a gente vai passar por 5 passos rápidos. 1. Do escopo ao plano. 2. Tempo e cronograma. 3. Custos e orçamento. 4. Qualidade, recursos e aquisições. E 5. Integração e memorização, para fixar tudo isso na cabeça. Olha só, pensem que o planejamento nunca é uma ilha. Existem 4 documentos que são a base de tudo nessa fase. O principal deles, que funciona como um verdadeiro guarda-chuva, é o plano de gerenciamento do projeto. Ele é o dono da integração, ele quem abraça a declaração de escopo, a estrutura analítica do projeto, a nossa famosa EAP e o dicionário da EAP. Imagina a integração como se fosse um maestro de uma orquestra, garantindo que o escopo toque a mesma música que o tempo, os custos, a qualidade e todas as outras áreas. Basicamente, se o escopo é a fundação da obra, essas outras áreas são a estrutura que vai fazer o prédio ficar de pé. Vamos entrar agora na nossa primeira área específica, a seção 1, tempo e cronograma. Tá, mas como a gente chega num cronograma de verdade? São 4 passos práticos. Vamos usar aquela velha analogia da construção de uma casa, que sempre funciona. Passo 1. Identificar as atividades. É pegar os pacotes de trabalho da nossa EAP e quebrar em tarefas menores, tipo fazer a fundação, levantar paredes, colocar o telhado. Passo 2. Sequenciar. Afinal de contas, não dá para colocar o telhado antes da fundação, né? Tem que ter uma ordem lógica. Passo 3. Estimar recursos. Quantos pedreiros a gente vai precisar, quais máquinas. E o passo 4. Estimar durações. Quanto tempo leva cada uma dessas etapas? É assim, seguindo esse passo a passo, que o caos vira um plano organizado. E tem uma ferramenta visual fantástica para colocar tudo isso em ordem, que é o diagrama de PERT. Ele mostra pra gente o chamado método do caminho crítico. Olhando para ele, dá para ver direitinho como as atividades dependem umas das outras. Esse caminho crítico é fundamental porque permite descobrir a duração mínima absoluta do projeto, que nesse exemplo da tela são 55 dias. E atenção aqui. Se qualquer atividade desse caminho crítico atrasar um diazinho sequer, o projeto inteiro atrasa. É por isso que os gerentes ficam de cabelo em pé monitorando isso. Agora, guardem essa citação que está no nosso material porque ela é de ouro. A gestão de tempo só vira um pesadelo se o dever de casa lá atrás não foi feito. Sério, quando o planejamento do escopo é bem feito, planejar o tempo é praticamente abrir os pacotes de trabalho da EAP e colocar na ordem. Se a EAP estiver redondinha, com um dicionário descrevendo tudo nos mínimos detalhes, o cronograma sai quase no piloto automático. Uma coisa sustenta a outra, sempre. E assim chegamos à seção 2, custos e orçamento. Bom, o planejamento de custos é onde a gente calcula o dinheiro necessário para fazer a coisa toda acontecer. E para não ter surpresa, a gente precisa categorizar muito bem esses gastos. De um lado, temos os custos diretos, que são aqueles ligados diretamente à mão na massa, como pagar a equipe. Do outro, os custos indiretos, tipo a conta de luz e a internet do escritório. Também temos os custos fixos, como o aluguel do mês, que não muda, contra os custos variáveis, que flutuam dependendo do ritmo da obra, tipo o aluguel de um trator por hora. O segredo de um orçamento realista é juntar tudo isso numa planilha e aplicar taxas como BDI, que são os benefícios e despesas indiretas. É isso que garante que aquelas despesas ocultas não engulam o lucro no final das contas. E como a gente monta esse orçamento sem deixar furo? Olha só essa tabela. A linha de base dos custos não é só sair somando o valor de cada atividade, não. Ela precisa incluir as reservas de contingência, que é aquele dinheiro guardado para os riscos que a gente já sabe que podem acontecer. Agora, o orçamento total mesmo, o pacotão, é a linha de base somada às reservas gerenciais. Essas reservas gerenciais são para os riscos desconhecidos, aquelas surpresas que ninguém previu. Sem fazer essa separação certinha, o projeto corre um risco enorme de parar no meio do caminho por falta de grana.
E aqui entra uma imagem mental que todo mundo que estuda projetos precisa ter. A famosa tripla restrição ou o triângulo impossível. Imaginem um triângulo com as pontas sendo tempo, custo e escopo ou qualidade. Existe uma tensão constante puxando essas três pontas. É a velha regra do bom, rápido e barato. A gente só pode escolher dois. Se alguém corta o orçamento, inevitavelmente a gente vai precisar de mais tempo ou então a qualidade do projeto vai cair. Não tem mágica, é pura física do gerenciamento. Passando para a nossa penúltima área, seção 3, qualidade, recursos e aquisições. Pessoal, a gestão da qualidade passou por uma mudança de mentalidade gigantesca. Antigamente, o pessoal só inspecionava o produto no final da linha de produção. Hoje, a palavra de ordem é prevenção. Presta atenção nessa frase. O custo de prever erros é sempre, mas sempre, menor do que o custo de corrigir. Pensa bem, é muito mais barato ser rigoroso com testes de um software enquanto ele está sendo construído do que ter que consertar um erro bizarro no sistema depois que o cliente já está usando, né? E quem é que vai entregar essa qualidade toda? As pessoas. Lidar com recursos humanos costuma ser a parte mais desafiadora. Para organizar essa bagunça, a gente usa ferramentas como a matriz RACE, que mapeia quem é o responsável, a autoridade, o consultado e o informado. Com isso, o gerente consegue responder coisas básicas, mas essenciais. Quando o membro entra na equipe, quem é que aprova a vinda dele? Ele vai precisar de treinamento? E como se a pessoa vai ser liberada e devolvida para a empresa quando o projeto acabar? Tudo isso tem que estar amarrado no plano de gerenciamento de recursos. Só que a gente sabe que nem tudo dá para fazer dentro de casa com a nossa própria equipe. É aí que entra o gerenciamento das aquisições, que é basicamente saber contratar de fora. O primeiro passo é aquela decisão clássica, fazer ou comprar. Se a decisão for comprar de terceiros, a gente precisa estabelecer critérios muito claros para escolher fornecedores. E o ponto mais crítico aqui é o tipo de contrato. Vai ser a preço fixo? Vai ser por preço unitário? O sucesso dessa parceria e a segurança jurídica de quem está gerindo o projeto moram exatamente na escolha do contrato certo. E agora vamos amarrar tudo na seção 4. Integração e memorização. Para ninguém mais esquecer isso na hora de uma prova ou no dia a dia do trabalho, olha como é fácil conectar essas 5 áreas a 5 perguntas simples. Quando a gente vai entregar? Isso é o tempo. Quanto isso vai custar? São os custos. Como a gente garante que vai funcionar direito? É a qualidade. Com quem a gente vai fazer isso? São os recursos. E por último, vamos usar a nossa equipe ou contratar de fora? São as aquisições. Se a gente conseguir fazer essas 5 perguntas em qualquer projeto, estamos simplesmente dominando o planejamento do PMBOK. Para fechar com chave de ouro, a gente tem um desafio prático de Active Recall, a nossa evocação ativa. A ideia é pegar um projeto pessoal simples hoje mesmo, tipo organizar uma festinha ou uma viagem. Pega um papel, desenha uma mini EAP e tenta estimar o tempo e o custo de cada pacotinho de trabalho. É a melhor forma de colocar tudo isso em prática. E aqui vai o truque científico para gravar de vez. A repetição espaçada. Agendem no celular para revisar essa nossa aula visual daqui a 24 horas e depois de novo daqui a 7 dias. Isso é o que faz o conteúdo sair da memória curta e fixar para sempre. Muito obrigada por acompanharem. Mãos à obra nos projetos e até a próxima análise.